Nossa fé não depende da circunstância, mas sim da nossa confiança em Deus. Vamos começar mais um momento com Deus, hoje um pouco mais tarde, mas vamos lá. Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós passamos por luta, todos nós passamos por desafios, por problemas, situações desafiadoras, pelo luto, né? Pela traição. Eu desconheço quais são as pessoas que não passaram ainda por isso, ou ainda vão passar, né? O que a gente precisa entender é que não podemos deixar isso ser maior do que a nossa confiança em Deus. O nosso medo, a nossa incerteza, ela não pode ser maior do que a nossa confiança em Deus, né? Deus, ele nos chama para permanecermos vivos. E eu quero ler um capítulo que está em Tessalonicenses 3:8, que diz assim: porque agora vivemos se estáis firme no Senhor. Aqui fala a história de Paulo, que manda Timóteo, pede para Timóteo ir naquela cidade para ver se aquelas pessoas, mesmo passando por dificuldades, elas estão firmes no Senhor. E quando ele volta e fala isso, ele fala: agora vivemos, porque sabemos que eles estão firmes. Então aqui a gente vê duas situações. A primeira, a confiança e a alegria dele pelo outro, né? E que mesmo aquelas pessoas passando por dificuldades, e antigamente elas adoravam imagens e outras coisas, hoje elas não fazem mais, e elas de fato se apegaram ali a Deus, e mesmo passando por dificuldades, por perseguições, elas se manteram ali, né? Então a gente precisa trazer isso para nossa realidade hoje, que é uma situação que viveu, que aconteceu, mas que há milênios de anos, mas que até hoje passamos por isso, né? E que tem dado certo há milênios de anos. Então, por que não vai dar certo para mim? Por que não vai dar certo para você? Então, hoje eu te convido a ter mais confiança em Deus, a olhar para Ele e entregar com sinceridade, entregar de fato com a responsabilidade de que, Senhor, eu fiz até aqui, eu estou te entregando e vou continuar a fazer o que eu preciso fazer. Mas entregar de coração, né? O Senhor, Ele quer nos fortalecer, mas a gente precisa estar disponível. Então peça para Ele fortalecer o seu coração, peça para Ele que fortaleça a sua fé, que mantenha a sua fé firme, que mantenha você firme para passar por certas dificuldades que você não consegue passar sozinho, porque muitas dificuldades, ou basicamente todas elas, gente, a gente não consegue passar sozinho. A gente precisa estar firmado na fé. A gente precisa entender de fato o que Deus quer para as nossas vidas, né? E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a se posicionar em relação a isso, as coisas ficam mais simples, as coisas ficam mais tranquilas, né, pra gente poder resolver, pra gente poder se estabilizar. Mas a gente precisa colocar a nossa fé em quem realmente vai resolver o nosso problema, porque é Deus todas as coisas, é Deus que vai resolver, é Deus que vai fazer, é Deus, né, no tempo certo Ele vai fazer. Então, vamos pedir aí, né, ajuda para quem realmente pode resolver, e que o nosso amor, ele sempre cresça, né, em relação aos outros, em relação a Deus, e a nossa confiança também, para que possamos agradar não só a Deus todos os dias, e as outras pessoas, mas as outras pessoas também que nos rodeiam. Então eu te convido hoje a ter uma confiança maior em Deus, a ter fé que Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas na sua vida. Então confia. Confia e entrega para quem resolve todas as coisas. Fica com Deus. Até amanhã.